Graça e paz, sejam todos muito bem-vindos. Este é o canal Ensino e Palestra. Meu nome é Alex Paulo. O objetivo do nosso canal é transmitir o conhecimento sistemático da Palavra de Deus. É uma honra muito grande ter você conosco, você que já faz parte da nossa comunidade, você que já está conosco toda semana para assistir os nossos vídeos, as nossas aulas, o nosso comentário sobre a revista Lições Bíblicas, o guia de estudos da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Nós estamos estudando no primeiro trimestre o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Você que está chegando agora, muito obrigado pela sua companhia, obrigado pelo crédito que você dá ao nosso vídeo. Gostaria de convidar você para assistir o vídeo até o final. Se gostar dele, se gostar do conteúdo, se o conteúdo for edificante para você, inscreva-se no canal, esteja conosco, ative o sininho para que você receba as notificações futuras dos próximos vídeos. Toda quarta-feira tem um vídeo novo no canal, toda quarta-feira nós postamos o vídeo da semana com o comentário da lição da semana. Então, faça conosco este trabalho, faça conosco esta imersão na Palavra de Deus, esta imersão no estudo da pneumatologia. O que é pneumatologia? Ou será paracletologia? Nós vamos definir daqui a pouquinho essas duas palavras, nós vamos definir daqui a pouquinho essas duas maneiras de estudo do Espírito Santo. Fique conosco, já já nós vamos tratar desse tema. Mas antes, as nossas boas-vindas iniciais a você que está conosco. Também gostaria de desejar que 2021 seja um ano muito próspero, muito rico, muito abençoado, um ano de excelência na sua vida, que Deus derrame as mais ricas e preciosas bênçãos sobre você. Vamos juntos então? Vamos então ao nosso estudo da semana, vamos então à nossa aula, a aula número 2, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Nós temos a nossa leitura bíblica em classe lá no livro de João, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 16, versículos 7 ao 13. É interessante que você faça a leitura desses versos, porque eles são os balizadores do nosso tema de hoje. Eles vão centralizar o tema que nós estaremos estudando hoje. E hoje nós estaremos versando sobre a lição número 2, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. O Espírito Santo. A pneumatologia e a paracleologia são duas palavras que vão definir esse estudo, embora elas tenham uma distinção entre elas, tá? E eu vou falar para você sobre essa distinção. Nós temos a pneumatologia, que é um sentido mais abrangente, mais genérico, ele abrange em certo ponto o próprio espírito humano, haja vista que a própria definição de pneumatologia, olha só, pneuma, espírito ou vento ou ainda sopro. Depois nós temos logos, que é estudo ou tratado. Então, a expressão grega, a expressão hebraica, pneumatologia, ela refere-se a espírito, ela é um pouco mais genérica. Enquanto que a expressão hebraica, paracletologia, ela difere um pouquinho. Então, pneuma, como disse o pastor Gesiel Gomes, ela define a aplicação do estudo ao Espírito Santo, o estudo sobre a pessoa do Espírito Santo, mas envolve a ideia de vento e de fôlego divino. Agora, paracletologia. Paracletologia, chega segundo o mesmo pastor Gesiel Gomes, um dos grandes teólogos brasileiros, essa palavra pertence ao ramo da teologia e significa o estudo propriamente dito sobre o Espírito Santo. Deriva-se do vocábulo grego paráclitos e também logos ou logia, que é estudo e tratado. Paráclito significa literalmente aquele que é chamado para estar junto de alguém, um advogado, um assistente, um mestre, um apoiador. Habitualmente, paráclitos na Bíblia, ou melhor, paráclito na Bíblia, tem sido traduzido como consolador. Esse título é aplicado tanto ao Espírito Santo quanto a Jesus. Mas a definição mais abrangente, ela alcança o Espírito Santo. Ele é o nosso paráclito. O Espírito Santo é o nosso advogado, é o nosso ajudador, é o nosso consolador. Tanto Cristo como o Espírito Santo são considerados consoladores. Tanto Cristo quanto o Espírito Santo são considerados paráclitos na Bíblia. E
nós estamos estudando sobre a terceira pessoa da Trindade, então nós vamos nos acostumando com esta palavra Paráclito. Ela vai ser ainda bem usada aqui nos nossos próximos vídeos durante esse trimestre. O Deus esquecido. Sim, o Espírito Santo é um Deus. Como Pai, como Filho, Ele também é um Deus. Nós já falamos sobre isso na nossa primeira lição, nós já definimos a pessoa do Espírito Santo. Aliás, se você não assistiu à primeira lição desse trimestre, eu convido você a ir lá nas nossas playlists e assistir esta lição, porque ela é muito importante. Ela vai ficar no final do vídeo, nós vamos colocar um linkzinho para você assistir a primeira lição. É importantíssimo você conhecer mais as definições, os símbolos, a pessoa, a personalidade do Espírito Santo. Então eu convido você a assistir o vídeo 1, porque ele vai ser muito interessante para que você tenha um conhecimento mais amplo sobre o nosso estudo desse trimestre. O Espírito Santo, o estudo sobre o Espírito Santo, na verdade, ele tem sido negligenciado pela igreja, e não é de hoje. Hoje, na verdade, nós temos dois extremos. Algumas igrejas que elas negligenciam a pessoa do Espírito Santo, não valorizam a terceira pessoa da Trindade, enquanto que outras igrejas supervalorizam o Espírito Santo, supervalorizam os dons, supervalorizam a pessoa do Espírito Santo e deixam de lado Cristo. Não podemos estudar um e deixar o outro de lado. Ora, uma igreja que se detém apenas em Cristo ou apenas no Espírito Santo não está fazendo o estudo correto das Sagradas Escrituras. Não está sendo justa com as Sagradas Escrituras. Porque Pai, Filho e Espírito Santo são a Trindade e merecem estudo, merecem atenção, merecem devoção e são dignos de culto. Então o ministério do Espírito Santo, ele ao longo dos séculos, ele vem sendo desrespeitado, digamos assim, e sendo desconsiderado. Isto não é de agora, desde o credo apostólico. O credo apostólico é o mais conhecido dos credos e atribuído aos 12 apóstolos. Estudiosos acreditam que ele foi editado a partir de pequenas confissões batismais empregadas nas igrejas do primeiro século. O que o credo apostólico fala? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Salvador, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos no terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, donde virá para julgar vivos e mortos. Creio no Espírito Santo. Ponto. Você viu o que aconteceu aqui? O credo apostólico falou sobre Deus, sobre a sua majestade, sobre o seu poder, falou sobre Jesus Cristo, sobre sua obra, mas não falou sobre o Espírito Santo. Apenas citou, creio no Espírito Santo, ponto. Então, desde os primórdios, a pessoa, o estudo do Espírito Santo vem sendo negligenciada. A pessoa do Espírito Santo vem sendo deixada de lado. Lá na patrística, que é os primeiros pais da igreja, na verdade, os pais da igreja. A patrística é um período que é compreendido entre o primeiro e o quinto século. Não existe nenhuma obra também lá no período da patrística sobre o Espírito Santo. Nenhuma obra consistente falando sobre o Espírito Santo. Apenas Agostinho de Hipona, lá no quinto século, porque a patrística ela abrange do primeiro ao quinto século. Lá no quinto século ele escreveu uma obra sobre a Trindade, citando de relance, muito relance, apenas sombreando a pessoa do Espírito Santo. Lá nos concílios da igreja, nos primeiros concílios da igreja, discutiu-se muito se Jesus Cristo era Deus, se Jesus Cristo era homem, se Jesus Cristo era mais Deus do que homem. Entendeu-se que o estudo sobre Jesus Cristo, a cristologia deveria ser estudada, deveria ser aprofundada, mas nada ou quase nada se discutia sobre o Espírito Santo. Lá na Idade Média, no período compreendido do 5º século ao 15º século,
também conhecido como Idade das Trevas, ou ainda chamado de período escolástico ou a Idade Escolástica. Nesse período não existe nenhuma obra específica e consistente sobre a pessoa do Espírito Santo. Lá na Reforma Protestante, João Calvino escreveu uma grande obra, uma obra de magnitude chamada As Institutas da Religião Cristã. E essa obra, ele baseia-se para escrevê-la no Credo Apostólico. E essa obra foi dividida em 4 volumes. Primeiro volume, Creio em Deus Pai. Segundo volume, Creio em Deus Filho. Terceiro volume, Creio em Deus Espírito Santo. Quarto volume, Creio na Igreja. Então, João Calvino foi o primeiro teólogo a produzir uma obra consistente e harmônica sobre a divina pessoa do Espírito Santo. João Calvino recebe então o título de o Teólogo do Espírito Santo. Hoje nós temos várias obras que versam sobre o Espírito Santo. Se você quer estudar sobre o assunto, existem muitas obras. Aliás, nós vamos produzir um vídeo com algumas obras de referência para esse primeiro trimestre. Algumas obras que falam, que versam, que ensinam sobre o Espírito Santo. Então nós vamos produzir um vídeo para você, vamos postar aqui no canal com as obras de referência para estudo da pessoa do Espírito Santo. Vamos então agora ao nosso primeiro tópico, o Espírito Santo como promessa. Primeiro tópico, atendendo à distinção da revista, atendendo aos critérios da nossa revista, atendendo aos critérios da nossa lição da semana. Primeiro subtópico, a promessa messiânica. Segundo subtópico, na antiga aliança. Terceiro subtópico, a promessa do Consolador. O Espírito Santo como promessa. Cristo veio à Terra, contribuiu no plano divino de salvação da humanidade, guardou os seus discípulos, cuidou deles, ensinou eles, desempenhou seu ministério terreno com excelência, cumpriu todas as etapas da sua jornada, consumiu sua missão, morrendo na cruz pela humanidade. Cristo teve o ministério pleno, absoluto e completo. Nós rechaçamos veementemente aqueles que dizem, que ensinam erroneamente que o Espírito Santo, ou melhor, que Jesus Cristo não cumpriu a sua promessa, não cumpriu as diretrizes do seu plano, não cumpriu as diretrizes do plano estabelecido lá no céu. Nós já vamos falar sobre isso também. Que Jesus Cristo não teria feito tudo aquilo que deveria, então outras pessoas teriam vindo em seu lugar. Algumas religiões, nós não vamos citar agora, algumas seitas, nós não vamos citá-las agora, dizem que alguém foi enviado para cumprir, para terminar a obra de Jesus Cristo. Nem mesmo o próprio Espírito Santo veio terminar a obra de Jesus Cristo. Ele veio dar continuidade ao que Jesus Cristo já havia começado. Nós já vamos também adentrar mais sobre isso. Mas antes de morrer, antes de obter a vitória final sobre a morte, Jesus faz uma promessa gloriosa aos discípulos. A despeito de ter que ir embora, ele não deixaria os seus discípulos, os seus amigos, os seus seguidores órfãos. Eles não ficariam à deriva, mas seriam amparados por outro Consolador. Note que Jesus fala de outro Consolador. Por quê? Porque ele próprio, Jesus, é um Consolador. Ele próprio, Jesus, é o Consolador, e agora, depois dele, viria outro Consolador para estar aqui na terra. Deus é três. Deus é trino. Esse mistério, por vezes, é questionado, porém é uma realidade. E talvez nós somente desvendaremos em sua integralidade esse mistério quando estivermos lá nas moradas celestes. Cristo foi o grande Consolador, mas agora chegou a hora de trocar a guarda. Cristo voltaria para o céu e viria um outro grande Consolador. Deus continuaria na terra com o ser humano. O homem jamais esteve sozinho nessa terra. Deus, em suas pessoas distintas, estava aqui, estaria sempre aqui, amparando
sua criatura, amparando a humanidade. Hoje, o Espírito Santo não é mais uma promessa. Hoje ele é uma realidade. Ele foi prometido, Cristo fez a promessa e essa promessa foi cumprida. Em decorrência do cumprimento da promessa, hoje o Espírito Santo está na terra, cuidando da igreja e do povo de Deus. E mais, convencendo a humanidade para que ela aceite a Cristo como único e suficiente Salvador. A ação permanente do Espírito Santo na terra é a razão pela qual o inimigo não consegue agir como gostaria. Mas um dia, a igreja será levada às nuvens por ação do Espírito Santo e Cristo vai receber a igreja nas nuvens. Aí, o anticristo terá caminho livre para agir nesse mundo. A igreja, por sua vez, estará a salvo com Cristo. Vamos ao nosso segundo tópico proposto pelas nossas lições bíblicas. O Espírito consola e ensina. Primeiro subtópico, o Consolador. Segundo subtópico, o Ensinador. Terceiro subtópico, o Ajudador. O papel do Espírito Santo na obra redentora da humanidade. O plano de salvação, ele foi concebido por Pai, Filho e Espírito Santo. Não foi uma ordem, e nós temos que entender isso, e muitas pessoas, elas se confundem quando estudam a obra redentora da salvação. A obra redentora da salvação em prol da humanidade. Não foi uma ordem dada por Deus para que o Filho e o Espírito Santo a obedecessem e a cumprissem. Não foi uma decisão unilateral, vertical. O plano de salvação foi arquitetado em perfeita sintonia. Entenda, em perfeita sintonia, perfeita harmonia entre as três pessoas da Trindade. O plano foi concebido a três e eles decidiram em comum acordo que Cristo veria como homem à terra e entregaria a sua vida, seu sangue, em penhor pelo pecado da humanidade. Também foi estabelecido pelos três que, consumida a missão de Cristo no Calvário, esse voltaria para lá e de lá viria o Espírito Santo para constituir morada entre os homens, porque Deus não deixaria jamais a humanidade sozinha. O primeiro Consolador seria Cristo, que ao se despedir dos discípulos deixou claro que enviaria um outro Consolador, o Espírito Santo. Também ficou acertado lá no céu, entre os três, entre a Trindade, que o Espírito Santo daria prosseguimento à obra da salvação. Deixa eu enfatizar essa palavra, prosseguimento, continuidade. Ele não viria para fazer um remendo, ele não viria para fazer um adendo à obra de Cristo. Ele não viria para completar a obra de Cristo. Não, a obra de Cristo foi completa e Cristo subiu com a sua obra completa. A partir de agora, Cristo completou a sua obra e o Espírito Santo iniciaria um outro processo, iniciaria uma outra etapa da salvação. Tudo isto justamente ali no céu foi traçado. Tudo isso analisado e arquitetado ali no céu. Seria a vez do Espírito Santo agir. Então, vencida a etapa de Cristo, viria o Espírito Santo. E assim seria inaugurada a igreja. Sim, o Espírito Santo, ele veio inaugurar a igreja. Então, nós concluímos aqui que o plano de salvação da humanidade não é unilateral. Ele é proporcional às três pessoas da Trindade. O plano foi concebido de novo a três: Pai, Filho e Espírito Santo. Como nós falamos no vídeo passado, não é Pai, Filho e Espírito Santo na vertical. É Pai, Filho e Espírito Santo na horizontal. Eles estão lado a lado. Como nós falamos no vídeo passado, eu convido você de novo a assistir o vídeo passado, não é uma hierarquia, não existe uma hierarquia na Trindade. Mas isso aí nós já falamos sobre isso, eu gostaria que você assistisse o vídeo para compreender melhor, mas nós aqui estamos de novo vaticiando. Pai, Filho e Espírito Santo na horizontal traçaram o plano divino para a salvação. Cada um deles tem um papel previamente definido. Cada etapa foi seguida à risca conforme fora concebida no céu.
Deus Pai acompanha a humanidade em seu desenvolvimento. Deus Filho aceita de livre e espontânea vontade deixar o céu, deixar a sua glória, deixar a sua majestade e vir ao mundo como um homem, passando por todas as etapas da humanidade: nascer, viver e morrer. Aceita a morte de Cristo e oferece a sua vida, seu sangue, para que a humanidade fosse remida dos seus pecados. Cumpre sua missão e volta para os céus. Deus Espírito Santo vem ao mundo para inaugurar a igreja e viver com os seres humanos. Inaugura a igreja e ajuda o homem em seu convencimento da condição de pecador. O papel do Espírito Santo no ministério terrestre de Cristo. Durante sua jornada na terra, Jesus Cristo contou com o apoio do Pai. Na verdade, ele se colocou sempre na dependência do Pai. Essa dependência se mostra de forma inequívoca quando ele se afastava para orar, conversar com o Pai. Está lá em Lucas, capítulo 5, versículo 16, está lá em Mateus, capítulo 26, versículo 13. Então Jesus Cristo, ele estava com o Pai na glória, com o Espírito Santo na glória, tinham plena comunhão. E agora ele deixou a glória, deixou a majestade, deixou os céus e veio para a terra, viver como nós, como seres humanos. Mas ele queria continuar na comunhão com o Pai. E agora a única maneira dele continuar em comunhão com o Pai seria através da oração. A mesma maneira que eu e você temos de nos chegar até Deus, Jesus Cristo tinha, a oração. O mesmo mecanismo que nós temos para chegar até Deus era o mecanismo do qual Cristo dispunha, a oração. E ele saía para lugares distantes para orar, subia montes para orar. E hoje as pessoas acham que para estar perto de Deus precisam subir montes, mas isso aí nós não vamos entrar em detalhes, respeitamos com certeza pessoas que sobem monte, pessoas que se separam, e como é bom se separar, como é bom deixar toda a loucura, né, deste mundo, a loucura desta terra, a loucura do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, se abrigar em um lugar um pouco mais afastado para ali sentir, não é, a presença de Deus. Mas também essa presença nós podemos sentir no nosso quarto, nós podemos sentir na nossa sala, nós podemos sentir naquele local da casa onde nós elegemos como o local onde nós vamos adorar, buscar e fazer nosso devocional a Deus. Seja no lugar distante, ou seja no meio, no centro, não é, dos acontecimentos, no centro, não é, da correria, nós podemos sim sentir a presença de Deus. Jesus Cristo, ele se afastava porque queria estar mais junto de Deus, mais próximo de Deus, em uma grande harmonia com o Criador. E essa harmonia nós temos que ter também. E temos em mente que estar com Deus é maravilhoso, mas nós precisamos colocar isso em prática, orar sem cessar, seguir o exemplo de Cristo, buscar a Deus em oração. Então o ministério de Cristo dependia muito da ação de Deus, muito da harmonia que ele tinha com Deus e também dependia da ação do Espírito Santo. As obras, as maravilhas que ele operava, Jesus acreditava ao Espírito Santo. Em certa ocasião, Jesus, você vai lembrar disso, foi acusado pelos escribas de estar expulsando demônios. E só que os escribas acusavam Jesus de expulsar demônios em nome de Beelzebu, que era nada mais, nada menos que o príncipe dos demônios. Ou seja, Jesus Cristo estaria sob as ordens, sob a supervisão de Beelzebu, expulsando demônios. Loucura total. Contrariado, Jesus rechaçou veementemente essa acusação. E mais, previne eles sobre o perigo do pecado contra o Espírito Santo. Está lá em Marcos, capítulo 3, versículo 22 e ainda versículos 29 e versículo 30. E lá no 29 e 30, Jesus fala assim: qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do juízo eterno. Porque diziam: tem espírito imundo. Veja, o Espírito Santo tinha por sua base o céu. Porém participava do ministério terreno de Cristo, operando maravilhas e expulsando demônios. Logo, nós podemos afirmar categoricamente que o ministério de Jesus na terra era compartilhado pela Santíssima Trindade. Jesus testemunhou a Nicodemos a importância de ser nascido do Espírito. Ele nem havia falado ainda para os seus discípulos de um outro Consolador, da vinda do Espírito Santo, mas já testemunhava para Nicodemos quando esse fora
conversar com Jesus sobre nascer do Espírito. Antes mesmo da descida definitiva do Espírito Santo à terra, Jesus já falava da necessidade de um relacionamento estreito do ser humano com Ele. Está lá em João capítulo 3, versículo 8. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O vento, como nós já falamos no vídeo passado, no vídeo anterior, é um dos símbolos do Espírito Santo. Você pode medir o vento, você pode medir a quilometragem no vento, você pode medir a velocidade do vento, mas você não pode ver ele, você não pode tocar nele, você não pode mudar a sua rota, mudar o seu percurso. Isto fala de liberdade. O Espírito Santo tem plena e total liberdade para agir. Chegamos ao nosso terceiro tópico. O Espírito Santo reprova e convence o mundo. Primeiro subtópico, o Espírito Santo convence o mundo do pecado. Segundo, o Espírito Santo convence o homem da justiça. Terceiro, o Espírito Santo convence o homem do juízo. O Espírito Santo e o convencimento humano. Por melhor que seja a mensagem, por melhor que seja o desempenho e a performance do pregador, por mais bem escolhidas que sejam as palavras, por mais bem pontuados que sejam os argumentos, por mais esclarecedora que seja a pregação, por mais elaborado que seja o convite, o apelo, por mais bem construído e estruturado todo o processo da mensagem, quem realmente age no convencimento humano, quem convence de verdade é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não apela para o emocionalismo, diferente de muitas pessoas, de muitos pregadores, de muitos leitores, de muitos pastores. O Espírito Santo não apela para o emocionalismo barato. Não. Ele age na razão. Ele age na percepção, no intelecto. Ele cala fundo na alma. Ele trabalha na consciência. Ele esquadrinha os sentimentos e a razão. Sentimentos e razão. Sentimentos e razão. Não apenas sentimentos, mas também não somente razão. Ambos. Casamento perfeito. Sentimento e razão. Ele ajuda a pessoa a entender que somente poderá ser feliz aquele que aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, que entregar sua vida nas mãos de Cristo. Charles Spurgeon falou uma certa vez: estou convencido que é mais fácil um leão se tornar vegetariano do que alguém ser salvo sem o agir do Espírito Santo. Spurgeon estava certo, isso é impossível. É o Espírito Santo definitivamente que convence. Mas como é esse convencimento? Como é o processo? Como é o mecanismo de convencimento? O convencimento, gente, meus amigos, meus irmãos, não é uma lavagem cerebral. O Espírito Santo não faz de uma lobotomia ou lavagem cerebral no homem. Ele não usa de uma mágica ou promove qualquer técnica de esquecimento. Meus queridos, convencimento não é obrigatoriedade. O Espírito Santo não obriga ninguém, não coloca ninguém contra a parede. Ninguém, por ação do Espírito Santo, jamais sentirá-se obrigado ou constrangido a fazer algo que não queira. Antes de continuarmos aqui no convencimento, eu gostaria de convidar você, caso esteja gostando do vídeo, caso esteja sendo edificante, inscreva-se no nosso canal, faça parte da nossa comunidade. É muito importante nós angariarmos novos inscritos. Isso é muito importante para que a plataforma entenda que os vídeos estão sendo úteis. Você também curtindo o nosso vídeo, mostrar para o YouTube que esse vídeo está sendo útil para você e que ele está sendo relevante para a plataforma. Então, inscreva-se no nosso canal, curta a nossa página, ative o sininho, enfim, faça parte da nossa comunidade. Bom, eu quero fazer agora um paralelo no convencimento. Eu quero fazer aqui uma aplicação prática. Não é bem uma aplicação prática, mas o modus operandi do Espírito Santo. Vamos fazer a seguinte analogia.
Durante a ministração da Palavra de Deus, durante o sermão, o Espírito Santo vai reunindo informações ao espectador, para que esse possa tomar sua decisão acertadamente. Ele, o Espírito Santo, conduz a pessoa até uma esquina imaginária. Nessa, existem 2 caminhos a seguir. O Espírito Santo explica as consequências de seguir cada um dos caminhos. Depois, ele deixa que a pessoa decida por conta própria qual caminho deve seguir. O livre-arbítrio ampara a pessoa na sua escolha. A decisão é da pessoa, é individual, é única, é intransferível. O conhecimento, ele é universal. O Espírito Santo não escolhe um grupo de pessoas que será alvo de sua ação de convencimento. Ele não é parcial ou discriminatório. O Espírito Santo usa todas as suas técnicas reais, todas as suas técnicas leais, justas e corretas para convencer o homem. E esse convencimento é para toda a humanidade. Ele é indiscriminado. É esse amor que ele usa para convencer. Jesus Cristo, Deus Pai e Deus Espírito Santo são amor. E esse amor oportuniza a todos participarem do processo maravilhoso, glorioso, poderoso da salvação. Está lá em João, capítulo 16, versículos 8 ao 11. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo será, ou melhor, já o príncipe desse mundo está julgado. Muito obrigado a você que esteve conosco, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado a você que dedicou seus minutos para estar conosco aqui, para assistir essa aula, esse vídeo. Glórias a Deus pela sua vida. Deus seja louvado e agradecido pela sua vida. Esteja conosco na nossa próxima semana. Esteja conosco aqui no nosso canal para assistir os vídeos das demais playlists. Você está sendo convidado agora com muito carinho, com muito respeito, com muita ternura para fazer parte da nossa comunidade. Inscreva-se, participe, comente e faça parte dessa comunidade que busca o conhecimento, busca o entendimento das Sagradas Letras. Deus abençoe maravilhosamente a cada um de vocês.